Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta. É o nosso 16º programa. É uma alegria imensa. Programa Direito em Pauta. Estamos aqui aguardando os nossos seguidores se conectarem. Ricardo Sandi, Daniel, Alessandro, Berenice. Vamos guardar o povo se conectar. Maria Logiaco Morello, boa noite. Dr. Maurício Januzzi já está aí. Vamos aguardar só os seguidores entrarem, que eu já convido o Dr. Maurício Januzzi para participar conosco. É uma honra iniciar o 16º programa Direito em Pauta. Uma alegria imensa. Essa live que na 16ª edição já trouxe assuntos dos mais variados para a nossa discussão e com certeza continuaremos fazendo essa live semanalmente, buscando trazer esclarecimento a todos vocês. O tema de hoje é importantíssimo. Hoje falaremos de direito de trânsito que afeta a vida de todos nós. Dr. Maurício já está aí e eu já vou chamá-lo em seguida para a gente iniciar aí o nosso bate-papo. Carlos, Hélida, tudo bem, doutor Olá, Maurício Januzzi? tudo jóia? Tudo À ótimo, tudo bem. à disposição aí, doutor Constantino. Parabéns pelas lives que vem realizando, com conteúdo importante para os operadores do direito e também para a sociedade em geral, né, que tem tentando conhecer um pouco mais o direito, tentando se familiarizar com essas questões que são importantes. E hoje falaremos aí da questão do trânsito, né? E estou Perfeito. à disposição. Eu acabei de receber aqui, se o senhor me permitir, Fica à vontade. eu acabei de receber aqui uma informação do Estado de São Paulo, pelo Infociga, que é uma base de dados importante sobre acidentes e outras questões de criminalidade Sim, no Estado de São Paulo, dizendo que teve uma queda de 16,6% em julho, né, portanto, no mês passado, em relação ao mesmo mês do ano passado, então de 2020 para 2019. 2020 foram 402 mortes no trânsito, enquanto que em julho de 2019 foram 482, ou seja, um índice de queda de fatalidade, né, de vítimas letais de 11,4%, redução de vítimas com acidentes de trânsito em 6%. E eu acho que o único problema em relação a isso é que, infelizmente, os acidentes com vítimas vítimas fatais de moto continuou estabilizado. Foram 139 mortes, infelizmente, no mês passado, igual a do ano passado, de 2019, né? O que demonstra que nós temos aí uma categoria que hoje nós utilizamos muito, que nos permite até ficar em casa fazendo o nosso regramento, nossa quarentena, que são os motociclistas, né? perfeito. E eles são as vítimas aí principais deste nosso trânsito que mata e assim como está também matando o Covid no estado de São Paulo, né? Perfeito. Os números demonstram a seriedade do tema e a necessidade de se entender melhor, não só para os operadores do direito,
mas para o público em geral. O senhor, dentro da sua generosidade e grandeza, obviamente que não permitiu que eu lhe apresentasse, sei que Opa. é bem do seu estilo, mas Uhum. eu vou tomar a liberdade de fazê-lo de maneira breve. Dr. Maurício Tá. Januzzi é um advogado dos mais brilhantes em São Paulo, atuante na OAB. Eu vou ler rapidamente aqui algumas qualificações. Especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, mestre em Filosofia do Direito e do Estado pela PUC, professor universitário em diversas universidades, na PUC, na Unip, Mogi das Cruzes, na ESA, na Escola Paulista de Direito, foi presidente da OAB de Pinheiros, de 2007 a 2012, hoje é presidente da OAB Butantã, gestão 2019 até 2021, foi presidente de várias comissões na OAB São Paulo, presidente da Comissão de Sistema Viário de 2011 a 2018, foi conselheiro estadual da OAB de 2013 a 2018, é membro da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas e hoje presidente, como eu já disse, da OAB Butantã, da qual eu tenho a honra e o privilégio de participar, a convite do nosso querido professor Zakimi, como coordenador de cooperativismo e novas formas de trabalho. Uma apresentação rápida, fica aqui já o meu agradecimento, sei que o seu tempo é disputado, agradeço aí pelo privilégio de poder conversar nessa nossa live e tratar desse assunto. A gente vai falar de direito de trânsito, o senhor já iniciou trazendo os números que nos dão exatamente a dimensão do problema que é o trânsito, a gente bate recordes mundiais, e aí já ficaria a minha primeira pergunta. A questão do direito de trânsito, ela está vinculada e ligada ao Código de Trânsito, às nossas leis? Tem algum vínculo direto do que a gente tem de legislação de trânsito com os recordes de mortes ou não? Então, é importante dizer que o nosso Código de Trânsito brasileiro, que é lá de 97, portanto, uma legislação nova a respeito disso, ela seguiu a tendência de várias legislações exteriores, né? Em especial do direito alemão, do direito italiano, e é um dos códigos de trânsito do mundo mais atualizados até então. O que significa dizer que houveram até outras alterações no decorrer desse período, de 97 para cá, em especial em relação à embriaguez no trânsito, né? Mas que Perfeito. tecnicamente se verifica que não é a lei que é ruim. O que é ruim é a fiscalização da prática da lei. Em outras palavras, né? O direito do trânsito ele se alicerça em três pilares fundamentais: a legislação, a fiscalização e a punição. A nossa legislação, como eu disse, é de primeiro mundo, é uma legislação perfeita. A fiscalização, infelizmente, só para dar um dado para as pessoas que estão nos assistindo, existe apenas um batalhão de trânsito para a cidade de São Paulo toda. Ou seja, é um batalhão que é logicamente fracionado em algumas localidades, em algumas circunscrições, mas que não dão conta do número de veículos que passam e que fazem aí no dia a dia o trânsito de São Paulo, capital, por exemplo, do estado. Então, eu não vou nem entrar nesse mérito. Então, há uma ausência de fiscalização. Essa fiscalização é por amostragem. E, sendo uma fiscalização por amostragem, o brasileiro ele é tendencioso no sentido que, se ele não tem certeza da punição, ele arrisca a prática de atos ilícitos. Isso é Cultural. algo constatável a olho nu. Então, sob esse ponto de vista, onde não há fiscalização eletrônica ou a fiscalização física pela polícia, há uma tendência de um abuso, né? Quer do excesso de velocidade, quer de não respeitar as regras básicas de trânsito, o que levam, né, essencialmente a um acidente. Tem uma pessoa que fala do Observatório de Trânsito que cada multa que é efetuada é um acidente a menos que se evitou, apesar de, em passado não tão distante, a multa ter sido empregada por alguns, vamos dizer, por alguns governadores e até prefeitos como
forma de arrecadar para os cofres públicos, né? Desvirtuando, portanto, a necessidade, por que não, a função da multa de trânsito. Mas não é a nossa legislação que é ruim, é a nossa fiscalização que é precária, junto com o comportamento do nosso brasileiro de não respeitar as normas de trânsito se não está sendo fiscalizado. Tá. A gente poderia considerar nessa linha que, apesar de ser uma legislação das mais avançadas do mundo, com relação às penalidades, ela seria branda? As penas são brandas ou não? Então, para algumas condutas que são consideradas pelo Código de Trânsito Brasileiro infrações de trânsito apenas, a gradação delas, para algumas hipóteses, são brandas no que diz respeito à parte que mais dói do corpo humano, que eu costumo dizer que é o bolso. Né? Enquanto não doer no bolso e você tiver a possibilidade de recorrer e não pagar aquela multa, etc., você não vai sentir o braço forte do Estado punindo você. Então, para algumas infrações de trânsito, ela é meio... deixa a desejar nesse quesito de punição. Mas para outras, por exemplo, ela também é excessiva. Vou dar 2 exemplos. Você andar de motocicleta durante o dia sem o farol aceso rende uma multa de 7 pontos de natureza gravíssima, cujo valor excede os seus R$ 500. E direto vai iniciar um procedimento de suspensão da carteira de habilitação. Ao passo de que, se você estiver entre 20% do excesso de velocidade, não excedeu a 50%, é uma multa de natureza grave, portanto, de 5 pontos, e com valor inferior a esta. Então, assim, há algumas proporções que deveriam ser sopesadas numa eventual revisão dessas infrações no trânsito. Perfeito. Tá. Só aproveitando, alguém comentou aí, e aí depois a gente entra na parte prática da questão do trânsito, perguntaram se a questão dos radares eletrônicos, dos radares móveis e excesso de radares e a diminuição do limite de velocidade nas vias urbanas, se seria um caça-níquel, mas me parece que há pesquisas que dizem que a redução da velocidade reduz também a quantidade de mortes no trânsito. Eu queria que o senhor fizesse um paralelo com relação a isso. Se efetivamente... Vamos falar sobre isso especificamente. A redução da velocidade, ela reduz efetivamente não o acidente, mas a qualidade do acidente. Isto é, a consequência. O acidente poderia ser muito grave, até levando à morte. Quando eu tenho uma redução de acidente, as consequências do acidente passam a ser menos graves, dando a oportunidade de não ter uma vítima fatal e ela poder ser socorrida a tempo, né, e ser salva com menos sequelas. Então, assim, é provado que a diminuição de velocidade contribui para acidentes menores, com menos gravidade. E mais, quando eu tenho uma velocidade menor dentro de uma marginal, por exemplo, que foi até o objeto de campanha aí do governador, aumentando a velocidade, eu tenho um contínuo de velocidade que faz com que não haja o trânsito especificamente. Né? Então, todas as pessoas andando sob aquele limite de 70 km por hora, eu vou ter uma fluidez maior do que todas andando a 90 km por hora, porque toda vez que alguém freia, né, numa marginal, seja Pinheiros ou do Tietê, você vê que há uma condensação e uma paralisação do fluxo de veículos. Isso significa dizer que quanto maior a velocidade, mais necessário eu tenho que fazer para frear e vou contribuir para o inchamento do trânsito. Que eu costumo dizer, né, e faço assim uma brincadeira, assim, se na marginal não tem sinal, né, não tem semáforo, por que ela não anda? É uma pergunta que eu me faço. Né? Então, ela para justamente por causa dessas paradas bruscas e repentinas, pelo excesso de velocidade
e também pela troca de faixas que deveriam ter cada faixa um limite de velocidade, ou seja, a mais esquerda uma velocidade a 90 km por hora e ir diminuindo, né? 70, 60, 50 até chegar na faixa da direita. Isso num país civilizado, normal, com esta educação de trânsito para isso. Mas aqui, toda vez que alguém sai de uma faixa e vai para outra, há necessidade de paralisação, de frenagem, e aquele efeito cascata da frenagem faz com que uma via que não tem semáforos acabe ficando parada ou paralisada em virtude disso. Com relação aos dispositivos móveis e fixos, existe uma resolução do CONTRAN que não permite mais dispositivos móveis, ou seja, aí sim seria aquele caça-níquel em que eu monto de forma escondida numa via sem aviso de que ela está sendo monitorada, aí sim com o intuito, logicamente, de arrecadação, pura e simplesmente. Essa conduta não é mais permitida pelas resoluções do CONTRAN. Quem tomar uma multa de um dispositivo móvel pode recorrer dela com a chance muito grande de ter a multa anulada, porque há uma disposição expressa nesse sentido na lei. E os dispositivos hoje que podem operar são os dispositivos fixos, não havendo mais a necessidade de aviso, né, como existia antes, de que aquela via estaria monitorada. Mas estes radares, eles devem ser colocados em locais previamente estudados pela engenharia de tráfego, de locais que são perigosos, locais que, tecnicamente, têm um alto índice de acidente e que, portanto, é necessário a redução da velocidade. Portanto, eles são implementados ali. O que aconteceu no passado é que havia uma implementação com uma contratação, principalmente aqui junto à Prefeitura de São Paulo, em que a empresa que ganhou para fazer essa fiscalização ganhava por produtividade. Ora, é lógico, né, que se ela ganha por produtividade, ela não vai fazer um estudo técnico adequado e vai fazer, logicamente, isso que uma das pessoas aí que fez a pergunta, tecnicamente nos posicionou. Aí sim viram caça-níquel, porque ela vai ter a contraprestação, logicamente, do serviço que ela está prestando, o que tecnicamente é ilegal e foi objeto e está sendo objeto de investigação pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Não é porque o dirigente do órgão da prefeitura não está mais prefeito que ele deixa de ser investigado. Esta situação está sob investigação do Ministério Público e, se houver prova da materialidade a respeito desses fatos, ele será objeto de uma ação civil, pública, até de ressarcimento aos cofres públicos e etc. Tá, perfeito. Vou tentar entrar um pouco na parte mais prática, que foi o que me perguntaram aí no decorrer da semana, quando souberam da live. O que efetivamente um motorista precisa saber sobre as penalidades de suspensão do direito de dirigir e da cassação da habilitação? O que efetivamente leva à suspensão, à cassação, e se há diferença entre cassação e proibição do direito, perda do direito de dirigir? Então, vamos lá. A suspensão, ela ocorre quando eu tenho várias infrações de trânsito e eu atinjo o limite que estão querendo mudar esse limite para 40, hoje é de 20 pontos. Ele vai dar, eu atingindo 20 pontos dentro de um ano da primeira infração, eu tecnicamente vou fazer o quê? Vou ter um procedimento junto ao Departamento de Trânsito de suspensão do direito de dirigir. Essa suspensão é um procedimento, portanto, dá àquele que é intimado da suspensão o direito do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tem um procedimento, não é automático essa suspensão, e ao final, dando todo o direito de defesa, será aplicada essa penalidade de suspensão, que varia hoje de, no mínimo, 6 meses para, no máximo, 2 anos, dependendo da infração. Quando essa suspensão é dos 20 pontos, geralmente ela é de 6 meses, é a suspensão mínima, ok? E há outras infrações que o fato de tê-las praticado por si só já leva como consequência não só o pagamento da multa, mas
o início do procedimento de suspensão, independente da pontuação. Então, por exemplo, o dirigir embriagado, por exemplo, eu já vou ter a multa e já vou ter o início do procedimento de suspensão. O dirigir motocicleta sem a iluminação diurna também vai levar a um procedimento de suspensão. Logicamente, que são multas de 7 pontos, portanto, ele não atingiu os 20, mas que já dão início ao procedimento de suspensão. Suspensão significa dizer que a nossa CNH, nossa Carteira Nacional de Habilitação, ela é um alvará, ou seja, é uma licença, né, que é dada a título precário. E, portanto, caso eu não obedeça às regras de trânsito, a administração pública tem o direito de suspender esta habilitação, este direito, né, por um período determinado. Isso é suspensão. Já a cassação, ela ocorre quando não existe nenhuma infração que leva, né, obrigatoriamente a um processo de cassação direto. Não existe. Tá, Primeiro perfeito. haverá uma suspensão e depois a cassação. A cassação vai ocorrer quando, no período de suspensão, daqueles 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, dependendo do período, eu tiver uma nova infração de trânsito. Ou seja, eu for reincidente específico em infrações de trânsito, aí, dentro desse período, eu vou ter um procedimento, aquele meu processo de suspensão da habilitação, se transformará no processo de cassação, que é a perda da licença. Cassação é a suspensão temporária da licença. A cassação é a perda. Ao perder esta licença, depois de um devido processo legal também, que as pessoas têm todo o direito de defender e devem se defender a respeito desse procedimento, eu vou ter que, para ter uma nova habilitação, fazer todo o procedimento novamente de quando eu me habilitei lá, quando eu tinha os 18 anos, ou seja, fazer a prova lá no Detran, fazer a parte prática, teórica, e passar nas provas para ser novamente habilitado, ou seja, ter uma nova licença do poder público nesse sentido. E, logicamente, sobre suspensão e cassação, ambas podem ser efeitos secundários da aplicação de uma pena num crime de trânsito. O crime de homicídio culposo de trânsito, ou da lesão corporal culposa de trânsito, com uma vítima que teve lesões corporais de natureza gravíssima, podem gerar em consequência a suspensão do direito de dirigir por um período que o juiz assim determinar, fazendo com que haja, portanto, a suspensão, que é administrativa, mas em virtude de uma determinação judicial. Então, são coisas diferentes, mas só haverá cassação se eu não cumprir, né, o desrespeitar dentro do período de suspensão e vier a ser novamente praticar uma nova infração de trânsito. Perfeito. Se eu tiver várias suspensões, se eu acumular suspensões, eu tive a primeira suspensão, cumpri, tive a segunda suspensão, cumpri, esse excesso de suspensões, ele leva à cassação ou não tem vínculo? Não necessariamente. Se você cumpriu, o que é importante é você cumprir esses períodos de suspensão sem que haja motivos para interrompê-la, né? Sem que essa suspensão seja levantada. Porque aí dá origem ao processo de cassação. Eu posso ter várias suspensões e não ter um processo de cassação. Ocorre muito que o que vem acontecendo, e é um alerta que deve ficar aqui para as pessoas que estão assistindo, é o seguinte: às vezes, dentro desse período de suspensão, eu levo uma multa, né? E para não dar início à cassação, eu levo naquele despachante amigo, né? Entre aspas. Aqui. Essa era a próxima pergunta. O despachante amigo ou aquele cara que diz que vai resolver o seu problema, e ele faz uma indicação para uma outra pessoa. Até aí é normal, faz parte, etc. O que tem acontecido, e já que eu sou também advogado criminalista e venho observando, é um número muito grande de inquéritos policiais
que chamam as pessoas que contrataram esses intermediadores ou esses despachantes, dê o nome que se pretenda, para responder pelo crime de falsidade ideológica, já que eu estou indicando uma pessoa que eu não conheço quem é, e que aquela pessoa, geralmente, que é indicada, tem no seu nome, e esses prontuários, e eu advirto a todos aqui, estão sendo levantados pelo Detran e encaminhados à Polícia Judiciária, isto é, à Polícia Civil, para abertura de inquéritos. Então, no mesmo nome tem lá 200 pontos, ou 1.000 pontos, ou 10.000 pontos. Todas aquelas pessoas que indicaram pontos para aquela pessoa vão ser chamadas na delegacia de polícia a se explicar a respeito disso. Então, às vezes, vai criando uma bola de neve. Para que eu não possa ser caçado, eu vou tentar um milagreiro, né, que eu costumo dizer, né? Tem advogado que tem esta aura de fazedor de milagres ou até mágico, né, em algumas circunstâncias, e procura esse tipo de facilidade que vai gerar um problema futuro depois. Então, eu tenho me procurado muito da área criminal para fazer defesas dentro desse sentido, e que é uma coisa que está recorrendo, justamente porque aquela pessoa que estaria suspensa tomou uma multa no período que não poderia, o que iria originar um processo de cassação, que logicamente é ruim, e a pessoa, então, tecnicamente, faz esse tipo de serviço como forma de resolver o problema. Na verdade, ela não está resolvendo o problema, está criando um outro bem, né? Porque uma coisa é você ter a infração de trânsito, um procedimento de suspensão, outra coisa é você responder por um crime de falsidade ideológica, cuja vítima é a administração pública, e que, portanto, tem penas aí bastante superiores a qualquer outra pena, até do Código de Trânsito Brasileiro mesmo. Né? Então, a pessoa tem que ficar atenta sobre isso. Perfeito. Nessa linha, a gente vê por aí, nos postes, placas por todo o canto. É você que perdeu a sua habilitação. Eu vi até outro dia numa rádio, a propaganda, tal. Não fique sem habilitação, resolvemos o seu problema. A pergunta que fica é a seguinte: independente de qual empresa, essas empresas possuem argumentos jurídicos plausíveis para anular suspensões, para anular cassações, ou elas partem do que o senhor chamou de mágica ou de milagres? Há fundamentos jurídicos para se discutir, porque o que elas vendem é independente do motivo da cassação, independente do motivo da suspensão, e até às vezes de multas. Multas antes era mais comum, hoje se limita à suspensão. Você que perdeu sua habilitação, resolvemos o seu problema em 72 horas. Você que tem a sua cassação, não fique sem dirigir. Assim, como especialista da área, há essas possibilidades jurídicas de maneira legal ou há mágicas? Então, duas coisas importantes. É lógico que dentro de uma infração de trânsito, tanto daquela multa que é aplicada, aquele talonário amarelo, que é da Polícia Militar, ou até da CT, e também da notificação de infração, você pode ter algumas incongruências legais, e, portanto, que não foram observadas, e que, tecnicamente, você pode recorrer delas dizendo que aquela multa ela pode ser anulada por uma deficiência técnica na autuação. Isso é possível, isso é compreensível. Mas os casos que isso acontecem são raros, e casos, assim, poucos, né, dentro da grande máquina que existe de infrações. O que vem acontecendo, e eu, quando fui presidente da Comissão do Sistema Viário e Trânsito da OAB de São Paulo, ofereci representações, foram 32 representações, destas empresas inidôneas, porque elas prometem o resultado, né, o Constantino? Elas falam assim: eu garanto que você não vai ser suspenso e nem cassado. O que nós sabemos como advogados que ninguém, e o advogado que garante o resultado, você pode fugir dele porque ele não é o juiz da causa, né? Não é ele que vai julgar, ele pode
dizer que existem condutas favoráveis ao resultado, mas não garantir o resultado. E essas empresas garantem o resultado. O que elas fazem, na verdade, uma advocacia administrativa, e existe dentro do Detran, infelizmente, alguns funcionários que não são corretos, né, passam a fazer práticas ilegais de advocacia administrativa, ou de corrupção, ou de concussão, enfim, no sentido de jogar, né, dentro do sistema e retirar esses pontos. Isso é crime, né? E quem pede ou faz esse tipo de serviço também é copartícipe do crime, e aquele que é beneficiado por isso também é participante, em menor grau, da prática criminosa. Então, assim, não existe mágica, não existe milagre, como eu costumo dizer. O que mais eu fico abismado é que essas empresas, quando eu denunciava, elas fechavam o CNPJ, da qual elas teriam, e abriam em seguida, na outra semana, com outro CNPJ e com outro nome, mas com as mesmas pessoas e fazendo a mesma captação. A gente brinca que lá no Detran, tem algumas gírias, né, de quem frequenta ali, que existem aqueles zangões, né, que são aquelas pessoas que pegam o cliente para o despachante ou para essas empresas, que geralmente fica com uma placa aqui atrás, né, igual aquele pessoal que compra e vende ouro lá no centro da cidade, vendendo esse tipo de solução. Solução mágica e milagrosa não existe, né? Se assim fosse, o Covid já teria tido esse milagre e alguém solucionado essa questão. Da Quem mesma dera. que para multa de trânsito não existe. Se você praticou a multa de trânsito, se efetivamente aconteceu aquilo, não tem como você discutir. Você pode discutir juridicamente, se podia, não podia fazer tudo isso. Mas essas empresas, formadas às vezes por advogados, mas muitas vezes por pessoas que não são advogadas, que se dizem especializadas na legislação de trânsito, prometem uma situação e angariam dinheiro e fortuna, posso dizer. Algumas até patrocinam programas de televisão, né? Nós estamos aqui nessa live, nesse mesmo momento existe um apresentador de televisão num grande canal de comunicação que é patrocinado por empresas desta natureza e que, assim, cabe à Polícia Civil e ao Ministério Público, se chegada a denúncia dessas empresas, fazer a investigação, que é o que eu fazia quando chegava para mim denúncias, vamos dizer, sobre essas empresas. Eu fazia um ofício, encaminhava para o Ministério Público para a instauração da investigação, que é um inquérito civil para apurar, às vezes, a improbidade administrativa de algum funcionário do Detran, quer da parte criminal mesmo, do estelionato, da fraude, né, da falsificação e etc. Então, tecnicamente, essas empresas se utilizam aí desses nomes dessas pessoas e passam, né, retroativamente, fazem algumas jogadas administrativas não ortodoxas, para não dizer outra coisa, que vão levar, logicamente, a um benefício que é mentiroso. E, portanto, cuidado, né? Que se fosse bom a empresa, ela não colocaria a sua propaganda num poste, né? Verdade. E eu costumo dizer, né? E eu não ficaria lá na frente do Detran, colocando um funcionário com uma placa, falar, me consulte para resolver o seu problema. Então, assim, cuidado com essas questões, porque não são questões que são resolvidas de maneira legal, ou seja, dentro do que preceitua o Código de Trânsito Brasileiro, que tem um procedimento para recorrer, né? Eu costumo dizer que um recurso que eu atendo muito aqui é daquelas pessoas que se recusam a fazer o bafômetro e são autuadas. Elas me perguntam, tem jeito? Primeiro eu preciso ver como é que foi redigido o talonário, que existe uma forma de redigir. Não tendo esta redação, estando toda no conforme da lei, a gente pode recorrer para ganhar um tempo. E a pessoa está sabendo que eu estou recorrendo para ela ganhar o tempo. Ou seja, ao invés dela ser suspensa agora, em 6 meses, porque ela tem
um compromisso inadiável, ela vai ser suspensa daqui a 1, 2 anos, que é o que demora todo o procedimento de suspensão. E, às vezes, por conta até do Covid, há um excesso de infrações de trânsito e poucos julgadores, que não sei se vocês sabem, o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, é formado por pessoas que não recebem absolutamente nada para julgarem São aqueles crimes, voluntários. né? E que, tecnicamente, são abnegados ali, que recebem uma ajuda de custo de R$ 140 por julgamento, que é uma vez por semana, que é um valor até ridículo frente às questões do nosso cotidiano, e que, logicamente, tem uma enxurrada de recursos para julgar, e eles são pessoas incríveis, abnegadas, que tentam fazer o possível, mas que, dentro desse organograma do Detran, porque eu primeiro recorro ao Detran, depois à Jari, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração, e depois ao CETRAN. E tem ainda uma quarta etapa, que eu posso recorrer ao DENATRAN, lá em Brasília, né? E, tecnicamente, enquanto não houver o trânsito em julgado da infração, eu não posso começar o procedimento de suspensão. É isso, é basicamente isso que eu acho que são as empresas, que eu digo, que fazem os milagres. E o milagre depois vem um resultado caro depois. Até porque eu saio de uma infração administrativa e caio no campo criminal da falsidade ideológica e a coisa fica pior. Perfeito. Exatamente. Uma pergunta que muito me fazem, e isso já há um bom tempo, é assim: é óbvio, todos nós sabemos que a gente não deve beber e dirigir. Álcool e direção não combinam, isso é óbvio, e qualquer ser humano que tenha um pouco de consciência não deve fazer. Mas como a gente está numa live de esclarecimento, as pessoas me perguntam: eu bebi um pouco a mais, ainda entendo que estou dentro das minhas capacidades, apesar das pesquisas dizerem que não, mas eu entendo que eu estou dentro das minhas capacidades. Se eu for parado numa blitz, o que eu devo fazer? Eu faço o bafômetro, eu não faço, eu recuso. E aí, assim, não querendo aqui privilegiar quem age de maneira errada, mas o que para o cidadão que se equivocou e dirigiu, a gente não está falando do embriagado, mas aquele que tomou um copo de cerveja, tal, o que efetivamente ele poderia fazer para minimizar o seu problema? A gente pode dar essa orientação ou foge do nosso contexto? Não, acho que a gente pode até dar orientação. Na verdade, a orientação é a seguinte: se você bebeu, e não importa a dose que você tomou, o fato por si só de você se recusar a fazer o bafômetro já dá uma infração de trânsito. Então, eu não quero pagar para ver, vamos dizer, mas já está pagando, porque ao se recusar, você vai ter 7 pontos da carteira, uma multa de R$ 2.000, que é uma paulada, e o processo de suspensão. Ok? Ao passo que, se você fizer o bafômetro e acusar qualquer quantidade, isso eu falo para as pessoas, o fato de você ter qualquer quantidade por álcool em litro de ar alveolar, ou se recusar, a consequência é a mesma. E mais, se der acima de 0,6 no álcool alveolar, além da infração administrativa, que eu já disse que acarreta R$ 2.000, 7 pontos na carteira e o procedimento de suspensão, você vai responder por crime do artigo 306 do Código Penal. Ou seja, o mesmo fato, ele é infração administrativa, ok? E acima de 0,6 também é crime. Então, assim, qual é a minha indicação? A minha indicação é: se bebeu, Uber ou outro meio de transporte em que você não será flagrado. Não é a questão de, ele é puritano, ou ele é isso, ou ele é aquilo. Tem gente que me fala assim: mas eu tomei uma taça de vinho, porque eu estou acostumado a tomar uma taça de vinho no jantar. Né? Você pode tomar sua taça de vinho no jantar, se for fora da sua casa, você vai voltar de táxi, de Uber, de carona, enfim. Mas, se você for flagrado, você vai ter problema, né? Porque o índice de tolerância
para a infração administrativa, repito, de ter qualquer quantidade ou não fazer, é multa. E, tecnicamente, se for acima de 0,6, a lei dá multa ao crime. Agora, se você tiver tranquilidade de que não bebeu ou acha que apenas uma dose daquela bebida não vai acusar no bafômetro, você faça o bafômetro. E aí tem as consequências. Pode ser que o bafômetro não pegue. Tem gente que fala assim, mas quanto que não pega? Pô, se eu soubesse quanto que não pega, eu estaria milionário, né? Porque eu vou falar quanto que não pega. Mas tem gente que fala assim, o tal bombom de licor de cereja, pega ou não pega? Depende do seu... Se você é uma pessoa que não tem tolerância para o álcool, pode ser que acuse. Para uma outra que tem uma tolerância maior, pode ser que não acuse. Depende do tipo de bebida. Se eu estou tomando um destilado, né? Se eu tomei uma pinga, se eu tomei, por exemplo, uma aguardente, ou tomei um gin, que é a bebida da moda, se eu tomei qualquer outro destilado, um uísque, etc., ele vai acusar. Não tem jeito. E hoje o que está sendo feito nas blitz, não sei se vocês já perceberam, quem parou, quem teve o sabor de parar em blitz, mas existe o quê? Um bafômetro passivo e o ativo. O que é o bafômetro passivo? É aquele em que o policial, ainda você dentro do seu carro e no leito carroçável normal, ele pede para você assoprar, não no tubinho, mas assoprar apenas como se estivesse conversando. E ele ali já vai acusar se você está ou não com álcool. E naquela conversa que você faz ali com o policial, ele já tem no aparelho passivo, ele já sabe se você ingeriu ou não. E aí ele vai perguntar, o senhor quer fazer o bafômetro ou o senhor quer que se recusar? Que vai dar no mesmo. O Né? resultado prático é o mesmo. A consequência é a mesma, é a mesma multa. Então, tecnicamente, assim, fazer o bafômetro de acima de 0,6, você vai ter uma outra consequência, que é ser processado criminalmente, que não é um bom negócio. Né? Porque você vai ficar lá fichado, vai ter que contratar advogado, vai ter que ter um processo e etc. E a dor de cabeça de ter que chamar alguém para pegar o carro que não esteja embriagado, né? Tem gente que fala assim, eu estava na festa, estava meio embriagado, fui pego na blitz, aí você chama um outro amigo que estava na festa. Não, essa não é a pessoa que você tem que chamar, porque senão, se chamar, é bom que se É o diga, segundo. aquela pessoa que foi lá buscar o seu carro, ele também será submetido ao bafômetro. E eu já vi mais de uma vez alguém chamando outra pessoa que estava para ir buscar o carro, que também estava alcoolizado. Lógico que ele não chegou dirigindo, chegou a pé ou chegou de Uber, mas ele não pode sair de lá dirigindo o carro embriagado. Né? Então, assim, as pessoas ainda não entenderam que essa mistura, álcool e direção, o resultado não é bom. É lógico, tem aqueles que são ases do volante, né? Que bebem e dirigem e não acontece nada, né? É que eu falo, o anjo da guarda está 24 horas. Mas o grande problema dessas pessoas que bebem e dirigem é o fato de que, tecnicamente, você pode acabar matando uma pessoa que nem chegou perto da bebida, né? Que é uma pessoa que está ali voltando para casa, do trabalho, que não sabe nem o que está acontecendo, e você atropela aquela pessoa, mata aquela pessoa que sequer ingeriu bebida alcoólica ou sequer dirigiu um carro na vida. Então, esse comportamento, né, é um comportamento que as pessoas têm que observar. E o que tem acontecido é que muitos interpretam que isso é um não crime. É uma coisa banal, é uma coisa que não dá cadeia. A jurisprudência dos tribunais superiores está mudando a respeito disso. E, portanto, quanto mais cedo nós criarmos a consciência de que beber e dirigir não dá um bom resultado, melhor será para nós. Eu comecei a falar disso lá em 2011, né? Que nós tínhamos alguns casos aí que tomaram repercussão. Eu falava isso e, às vezes, criticava o próprio Estado que não dava
para aquele motorista que bebia, e fora de casa, uma alternativa de transporte. Então, o metrô fecha, né, às 2 da manhã, os ônibus também não circulam mais, sob esse ponto de vista. O táxi era bandeira 2, portanto, cobrava-se mais caro. Isso no contexto de 2011. Mas no contexto hoje de 2020, nós temos aí vários aplicativos que você faz uma pesquisa rápida e pega o veículo que cabe no seu bolso, vamos dizer assim. Então, assim, acabou aquela desculpa de beber e dirigir e não poder ir até em casa. E é importante ressaltar também que aquele que está sob efeito de álcool ou de outra substância e se envolve num acidente de trânsito e comete um homicídio, ele deixa de ser culposo, né? Ele passa a ser homicídio doloso. E aí, doloso, a coisa complica. E não só sob efeito de álcool, né? Se estiver acima de 50% da velocidade da via, também, né? Se eu causar um acidente acima de 50% do limite da via, é considerado homicídio doloso. É isso, né? Exatamente. A interpretação mais moderna é que aquele que está acima dos 50% de velocidade da via e com substância entorpecente no organismo ou substância alcoólica, ele parte, então, já não de uma negligência ou de uma imprudência, melhor dizendo, mas para um dolo eventual, onde ele assume o risco de produzir o resultado morte. Então, muitos casos estão indo a júri popular, coisa que era rara lá em 2011, quando eu comecei a falar, mas em 2020 isso já mudou. E, assim, a pena é de 6 a 12 anos. Condenado, no mínimo, regime semiaberto. Regime semiaberto não é isso que a gente vê dos políticos saindo da televisão. Regime semiaberto é cana, né? É penitenciária, né? Então, assim, as pessoas não criaram essa consciência ainda, que em outros países que também bebem tanto quanto nós, parece que o brasileiro é um alcoólatra. Não, não é isso. Os alemães bebem mais do que nós, os ingleses bebem mais do que nós, os franceses também, só que eles têm um serviço público de transporte durante a madrugada que é sensacional. E não há riscos, não há. Ele funciona 24 horas, então, tecnicamente, eu tenho como me deslocar daquele bar ou daquele restaurante que eu estava, que eu bebi, para minha casa em segurança. O que não acontece aqui, infelizmente, no país. Isso tem que mudar mais, né? Eu acho que o transporte público de qualidade durante a madrugada deveria ser oferecido. Mas isso aí é uma postura pública dos nossos governantes. Eu tenho vários amigos assistindo essa live, tem vários advogados. Eu queria deixar um pedido meu pessoal. Se beber, não dirija. Não faça, não corra o risco, não só por você, não corra o risco pelo outro, porque pode sim acontecer. A gente perde o reflexo, sim, por mais que a gente diga que não. Então, não corra o risco pelos outros. Não coloque em risco a pessoa que está saindo do seu trabalho, a mãe que está na calçada com uma criança. Não precisa disso. Hoje a gente tem Uber, hoje a gente tem outras formas de se locomover, apesar do que o senhor colocou da dificuldade, mas fica um pedido pessoal meu. Não corra risco e não coloque os outros em risco. Se a live servir para a gente despertar essa consciência nas pessoas, eu já me darei muito, muito por satisfeito. Não corra risco, não coloque em risco a vida dos outros, não coloque em risco a vida da sua família. Porque se você se envolver num acidente e tiver que responder por um crime doloso, você pode colocar em risco o futuro do seu filho, que vai te ver de repente preso, e desestruturar toda a sua família. Não coloque em risco por você e não coloque em risco pelo outro. Esse é o meu pedido da live. Vamos dar continuidade. É isso mesmo. Vamos dar continuidade. Para quem for pego, vamos mudar um pouco a condição. Para quem for pego dirigindo sem habilitação, eu não sou habilitado. Eu tenho a minha habilitação suspensa, ou se eu tiver ela cassada, eu também deixo de ser habilitado. A penalidade é a mesma? Qual que é a penalidade? Então, você dirigir o veículo automotor sem habilitação ou com a habilitação suspensa ou cassada, você vai ter o quê? Uma infração administrativa, uma multa por isso. O seu carro vai ser guinchado, vai ser levado para o pátio
e você vai responder pelo crime do artigo 309 também, do Código de Trânsito Brasileiro. Então, a Perfeito. mesma conduta, ela é uma infração administrativa e uma infração penal. Ou seja, vai arrumar problemas graves, né? Ou seja, aquele que não é habilitado, pior ainda. E o que está suspenso vai, vai ter um outro problema, que durante suspensão ele vai tomar uma nova multa que vai gerar cassação e um processo crime. O que significa dizer que ele vai ter, como consequência ao final, a cassação do seu direito, né, cassando a licença, a autorização, e para renovar isso vai ser pepino, vai ser difícil. Tem gente que quer renovar, desculpa, que não é uma brincadeira, não é um preconceito, nem nada disso. Havia aí pessoas que iam para outros estados, e dentro de alguns estados, dentro de alguns municípios, que no estado existem os departamentos de trânsito, né? Aqui em São Paulo é o Detran, e em outros estados há o Detran. E nas cidades há os Cinetrans, que é os centros de trânsito, que são junto à Polícia Civil. Eram, pelo menos. Hoje, aqui no estado de São Paulo, não mais. Mas nos outros estados continuam sendo. E é mais fácil conseguir a tal da habilitação. Infelizmente. Né? Ali há uma oferta de algum dinheiro para se conseguir isso. E a pessoa que é caçada aqui acha que indo lá no interior do Acre, né, ela vai conseguir se habilitar. Não, senhores. A habilitação é nacional. Se chama CNH, Carteira, né, ou Cédula Nacional de Habilitação. E ela é nacional. Se você sair lá do interior do Acre ou de qualquer outro estado com uma habilitação nova, ela é fria, gelada. Pode pôr no copo e tomar um uísque, porque ela é geladíssima. E depois não dirige. Toma o uísque com ela e não dirige. Isso, porque aí é o uso do documento falso, que é um crime, né? Também, além da falsidade ideológica, tem o uso do documento falso, que aí, veja que toda vez que eu tento burlar a legislação de trânsito com algum tipo de facilidade, que é contratando o tal do despachante, o zangão, o amigo para resolver e quebrar minha multa, né, que a gente fala na gíria, ou conseguir uma nova habilitação, ou uma outra coisa que tem acontecido muito, transformar a sua habilitação da categoria B para uma categoria A, B, C, que dá para você dirigir até caminhão betoneira, isso não vai dar certo. É lógico que eu falo, a polícia faz as abordagens por amostragem. Né? Eu posso dizer que dentro dos anos que eu sou habilitado, se eu fui parado uma ou duas vezes, foi muito. Mas esta amostragem fez com que eu tivesse que dar minha CNH. E ela vai ser checada imediatamente. Se ela for fria, meu amigo, você é preso em flagrante delito. Né? Porque você está usando documento falso. E, portanto, vai arrumar confusão para a sua cabeça. Então, vamos tentar respeitar as regras de trânsito. Vamos tentar fazer uma coisa que é importante, que o Estado não faz, que é se dedicar ao estudo do trânsito como disciplina de direito, né? Como também, assim como foi o direito tributário lá atrás, há uns 40 anos atrás, como veio o direito previdenciário agora, há uns 20 anos atrás. Uma das lutas que eu tenho é para que o direito de trânsito seja encarado como disciplina do direito, porque ela rege a vida de todo mundo quase que diariamente. Porque aquele que não é habilitado é, no mínimo, o que é um pedestre. E o pedestre faz parte, tecnicamente, deste organograma gigante de mobilidade urbana, né? Desde o transeunte até aquele que dirige um caminhão, ou um ônibus, ou um carro pesado. Então, todos nós somos agentes nesta coisa chamada trânsito. E, portanto, quanto mais soubermos dos nossos direitos e das nossas obrigações, melhor seria. Lembra lá atrás que um outro prefeito também fazia a mãozinha para você atravessar a rua na faixa, né? Hoje, ou naquela época, como teve um investimento maciço na educação e a propaganda de televisão nesse sentido, as pessoas passaram a respeitar
a pessoa que estava na chamada faixa de segurança ou faixa de pedestre. Hoje, você dá a mãozinha, é capaz de você ficar sem a mão, né? Porque as pessoas esqueceram desses princípios básicos do regulamento de trânsito e acho até importante fazer algumas pílulas, né, de algumas regras do dia a dia que as pessoas esquecem, que são fundamentais. Atravessar na faixa, não passar no amarelo, né? O indicativo do semáforo amarelo para o brasileiro é assim, pisa que vai dar tempo. Acelera e vai. Não é, chama-se alerta para que você não cruze mais. Não vai dar tempo de cruzar. Então pare. Para daí vir o vermelho. Por isso que tem o amarelo. Tem gente que não entende. Entende que o amarelo é para vai. Manda bala que dá tempo. Não, não é. É para você parar. Se você não começou a atravessar, para. Né, no amarelo. Mas são regras básicas que a maioria de nós teve lá aos 18 anos e depois esqueceu. Como eu costumo dizer nas entregas de carteira, fazendo uma analogia para os novos advogados da subseção, eles recebem o nosso Estatuto da Advocacia, que é a nossa lei, a qual todos nós temos obrigação de, no mínimo, conhecê-la, e fazemos lá 10 testes no exame da ordem sobre essa legislação. E somos até compelidos a decorar alguns temas, mas não a entender. E assim, se eu não entendo a minha própria lei que rege a minha profissão, que me dá os limites dos meus direitos e das minhas obrigações, como é que eu posso exigir que o juiz me respeite, que um promotor me respeite, etc e tal, né? Então, assim, vamos voltar um pouco e tentar relembrar daquela provinha que nós fizemos lá no Detran, que também, por que não dizer, fomos decorar, né? A gente recebe, quando vai lá na autoescola, você recebe aquele livreto da legislação, e assim, você tem que responder 40% da prova para passar. Enfim, é uma série de outras questões que no fundo, dizem respeito a uma coisa só, que é o estudo do direito de trânsito como disciplina do direito e mais a educação de trânsito como forma de difundir as regras de trânsito para as gerações que vão ser habilitadas no futuro, para as que estão chegando, né? E as que estão aí já habilitadas conhecerem as regras de trânsito. Só assim a gente vai minimizar esse problema dos acidentes. Perfeito. A gente, infelizmente, está chegando ao final e o Instagram derruba a gente com 1 hora, falta 4 minutos. Eu queria agradecer o professor Zakimi, que nos prestigiou aí, e na pessoa do professor Zakimi, agradecer a todos que nos acompanharam, e na pessoa da Elisabetta, agradecer a todas as mulheres que nos prestigiaram. Obviamente que eu não pude citar nominalmente todas as pessoas, mas a gente teve gente da Bahia, gente do Rio de Janeiro, do interior de São Paulo, e a gente tem 1 minuto e meio. Eu agradeço a sua presença. A próxima é com Daniel Anenberg, vereador de São Paulo, e eu tenho feito até o final, deixando cair com a sua finalização. Muito obrigado, seu recado final, e a gente fica até cair. Ele sinaliza aqui para mim 1 minuto e meio. Fique à vontade, muito, muito obrigado, foi muito esclarecedor. Agradeço a todos, espero vocês na próxima live. Obrigado de coração. Obrigado, doutor Constantino, pela fineza e do convite à minha pessoa. Tentei aqui, em 1 hora quase, falar um pouco sobre a legislação de trânsito, mas tem muito mais sobre esse assunto, que é um assunto que as pessoas gostam de ouvir e ouvir falar. Agradeço ao Zakimi por ter trazido o doutor para as nossas fileiras lá da OAB Butantã, que é uma OAB democrática, plural, que absorve, quer pessoas que estejam nas suas fileiras e que trabalhem pela advocacia, pelos advogados e pela uma ordem unida, uma ordem dos advogados do Brasil unida, e que possa servir a advocacia como vem servindo a OAB do Butantã. Então, eu agradeço mais uma vez pela audiência, agradeço pelo convite, pelas palavras a mim dirigidas, e ficamos à disposição. Lá na OAB do Butantã, nós temos a Comissão do Direito, presidida do Direito de Trânsito, presidida pela doutora Andréa Conde, que inclusive está participando aqui dessa live,
Então, qualquer dúvida, é só endereçar lá para a gente que a gente terá o maior prazer em responder a todos. Então, meu Eu que boa noite, agradeço. meu muito obrigado e boa semana a todos. Muito obrigado, eu agradeço, porque tivemos um dos melhores conhecedores de direito de trânsito na nossa live de hoje. Um dos melhores do Brasil.